uma conversa que ele teve com uma mulher. E esta conversa com essa mulher transformou a vida dela, né? E é exatamente isso, né? Jesus, ele pode, assim como conversou com esta mulher que nós vamos tratar aqui, ele também pode ter nesta noite uma conversa conosco, né? E essa conversa está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 1 até 28. E nós vamos fazer paulatinamente a exposição do texto, mas a começar do versículo 1. Né? E a história começa assim. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Jesus, ele tinha todas as razões do mundo para não passar por Samaria. Se existia um lugar que um judeu não queria passar, era pela região da Samaria, pela cidade de Samaria. Muitos séculos, né, antes deste acontecimento, os judeus, eles foram exilados lá na terra da Babilônia, mas os poucos judeus que ficaram lá na terra de Israel acabaram se misturando com povos circunvizinhos. E esta mistura, eles se casaram com essas mulheres destes povos, com estes homens, e formaram uma nova tribo. E nesta tribo eles foram desenvolvendo costumes, religiões, de acordo com o pensamento deles, né? Uma religião heterodoxa, isso na visão do judeu, né? Uma religião que era a mistura de judaísmo, né? Digamos assim, um judaísmo ortodoxo, com aquelas crenças daqueles povos vizinhos. E que esses pagãos, na visão dos judeus, possuíam esta nova religião, e aquilo se tornou numa religião completamente detestada pelos judeus religiosos ortodoxos, que eram, então, agora o povo chamado povo samaritano. Bom, Samaria representava tudo que era de pior para o judeu. Tudo, né? Os judeus achavam, assim, os samaritanos impuros, imundos, inferiores. Sabe qual que era o apelido dos samaritanos lá em Israel? Era cachorros. Eles eram chamados de cães, né? Porque o judeu odiava os samaritanos. Aí a gente fica a pensar, né? Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Por que ele queria passar por Samaria? Será que era uma necessidade geográfica passar por Samaria? Será que era o único caminho que ele tinha? Ir naquela direção? Será que a forma que ele tinha para ir ao lugar que ele tinha que ir, tinha que passar por esse lugar? Não, né? Porque o verdadeiro judeu, como Jesus era, um ortodoxo, o judeu religioso não se misturava com nenhum povo impuro. E samaritano era impuro aos olhos deles. Eles não faziam uma viagem do sul para o norte, do norte para o sul, via Samaria. Jamais. E
eles, na verdade, se você olhar no mapa lá, eles pegavam a região de Pérea e eles faziam, circundavam, né, para chegar no lugar que eles queriam. E aqui uma região que margeava essa região da Samaria, porque eles não podiam passar por ali. Era um lugar completamente imundo para eles. Ou seja, para Jesus passar por Samaria, não era uma questão geográfica. Jesus não estava querendo encurtar o caminho. E o texto diz que era-lhe necessário passar pela cidade ou pela região de Samaria. Porque Jesus, nos evangelhos, a gente vê o Jesus encarnado, e a missão maior de Jesus é ter amor pelas pessoas que são menosprezadas. Jesus, ele ama gente que não é amada. Jesus, ele ama gente que é marginalizada muitas vezes. Jesus, ele ama gente vazia. Jesus ama gente infeliz. Por isso que quando a gente lê as histórias de Jesus, nós vemos que Jesus é capaz, muito capaz, de amar esse tipo de pessoas, porque existem pessoas, e como acontecia lá no tempo dele, pessoas que não eram amadas por ninguém. Então vejam os versículos 5, 6 e 7. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Agora, notem uma coisa aqui. Existem algumas barreiras que são intransponíveis entre Jesus e aquela mulher samaritana. A primeira barreira é a barreira racial. Jesus era israelita. Essa mulher era samaritana. Etnias completamente diferentes, antagônicas. Eles se odiavam. Segunda barreira, a barreira religiosa. Jesus era um judeu. E essa mulher possuía uma religião misturada, estranha, esquisita, diferente dos padrões dos judeus. Terceira barreira, a barreira cultural. Jesus é homem, ela é uma mulher. E naquela cultura do primeiro século, um homem jamais, mas jamais, poderia conversar com uma mulher, a não ser que fosse a mulher dele. Muito interessante isso. Existia ainda uma outra barreira, a barreira moral. Jesus é um mestre respeitado. Ele ensinava, as pessoas olhavam para Jesus com respeito. Ele é o Deus encarnado, aquele que está no meio do povo. Mas para aquela sociedade, Jesus, as pessoas viam Jesus como um mestre respeitado. Essa mulher é uma pecadora. A reputação dela era a pior que existia. Ela estava marginalizada. Estava marginalizada pelos padrões da cultura daquela época. Ela era impura, era imunda. E, deixa eu explicar aqui o porquê, né? Aí o texto, versículo 6. Era por volta do meio-dia.
esse daqui é um detalhe muito importante que você tem que prestar atenção. Muito importante porque nenhuma mulher naquele contexto buscava água numa região desértica ao meio-dia. Por conta do quê? Por conta da intensidade do calor do sol. E as mulheres naquela cultura iam aos poços pela manhã, buscar água bem pela manhã, para evitar a intensidade do calor e terem também o seu momento social entre elas. Mas parece que essa mulher escolhe o meio-dia para buscar água. Por que ela ia neste horário? Porque era o horário mais improvável que alguém pudesse buscar água lá no poço. Então ela ia nesse horário, porque essa mulher aqui, ela tinha a reputação dela na cidade de Sicar, ela era a pessoa mais mal falada nas redes sociais de Sicar. Porque, vocês vão entender por quê, né? O versículo 7 e 9. 7 e 9, não é 7 a 9, mas 7 e 9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então a mulher, versículo 9, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor, um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a cena aqui é improvável. Que até essa mulher aqui fica assim de boca aberta, ela fica perplexa com a abordagem de Jesus. E isso é para mostrar mais uma vez, e eu sei, né, aqui eu penso aqui que a intenção de João, quando deixa esse registro, é que para mostrar mais uma vez o amor de Jesus, o amor descrito nas Escrituras desse Jesus que se mostra assim obstinado em amar. Este amor escandaloso de Jesus pelas pessoas. Este amor espantoso de Jesus, e é importante entender que Jesus ama essa mulher e mostra aqui que isso faz parte de seu ser, amar as pessoas como elas estão, como elas são. É por isso que Jesus está olhando para você nessa noite, está dizendo: eu sou o pior dos piores, mas Ele está de olho em você. Sabe por quê? Porque Jesus é vivo e está presente neste lugar, está olhando por você, está dizendo: você não é um qualquer, eu te fiz, eu te criei, eu te sustento, eu te carrego, eu te levo. E aquela mulher fica impressionada e ela não pode fazer nada, porque não há nada que ela possa dar a Jesus em troca do amor dele por ela. Simplesmente porque o amor de Deus não pode ser barganhado. O amor de Deus, ele é um amor, é um presente que Deus dá. O amor de Deus é um dom, é uma graça, é uma dádiva. Você não consegue trocar com Deus o que Ele quer te dar. Por isso que se chama presente, se chama graça. O amor de Deus é um presente dos céus para nós. Por isso Jesus respondeu no versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom, né, e o termo aqui no grego, no original da Bíblia, no grego koiné, é presente. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. Qual é o presente de Deus? É a água viva. E o que significa isto? É uma figura de linguagem, é uma metáfora para receber uma saída, para receber um caminho para a vida, para receber a salvação que vem dos céus, para te alcançar,
Jesus está te dizendo, Jesus está conversando com você nesta noite, te dizendo: eu estou te oferecendo um presente, um dom, uma graça, uma dádiva, tome posse. Toda religião diz assim: faça, obedeça, cumpra, então você vai conquistar o direito de ser amado por Deus. O direito de ser aceito por Deus. Faça alguma coisa, faça um sacrifício. Então Deus vai ter um olhar para você. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para agradar a Deus, mais Deus vai nos amar em resposta. O Evangelho não diz assim. Não, não. Não é assim. Porque independentemente do seu background religioso, independentemente do seu estado moral, o amor de Deus está disponível para você. Porque Ele é Deus. E Ele jamais vai deixar de amar. E não há nada que você possa fazer nesta vida que possa comprar o amor dEle. Por isso o amor de Deus é obstinado. Porque a salvação é presente, é dom, é graça. Deus oferece a cada um de nós. Não se baseia na nossa performance. Se baseia na obra de Jesus Cristo, e isso muda todas as coisas na vida daquele que crê. O Deus das Escrituras olha para mim, olha para você, e a despeito de quem eu sou, independentemente do que eu faço, Ele diz: eu amo você. E porque eu amo você, mostre que você me ama também. O amor dele vem primeiro do que o seu amor por ele. Não é uma obediência fundamentada no legalismo. Eu preciso obedecer a Deus porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo que Deus me castigue. O Evangelho diz: Deus ama você, então ame-o também. Como resposta apenas de gratidão a Ele. Isso muda todas as coisas na sua vida. Versículo 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? A mulher não entendeu muito bem o que Jesus, essa metáfora a respeito da água. Mas Jesus está querendo ensinar o quê? Que ela, e eu acredito, né, que você também, nós todos carregamos uma sede muito profunda dentro da nossa alma. Uma sede existencial. Algo que está dentro, lá no fundo, uma sede espiritual, de estar com algo superior, algo que preencha o vazio da alma, algo que tira essa coisa ruim de dentro de nós. Nós estamos sempre em busca de algo que nos preencha. Sempre. Em busca de algo que nos complete, em busca de algo que nos traga, de alguma maneira, felicidade. E esse não é o problema. Não tem problema você ir à procura disso. O problema é quando nós queremos saciar essa nossa sede de felicidade nas fontes erradas. E tem um texto que isso, buscar felicidade nas fontes erradas, foi um grande problema do povo de Deus. Veja Jeremias 2:13.
Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Em outras palavras, vocês buscaram felicidade e vocês só obtiveram na vida de vocês infelicidade. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão assim hoje, gente. Conquistaram tudo, mas continuam com a alma completamente perdida. Não sabem para onde vão. Uma entrevista que foi feita uns tempos atrás, com uma famosa atriz, uma atriz bem antiga, acho que ela já tem uns 90 anos, a Sophia Loren. Sophia Loren, que foi uma das atrizes mais belas, mais rica e mais talentosa da história do cinema. E esta mulher, ela teve um casamento, assim, muito bem sucedido, de 50 anos, casamento dela. Filhos maravilhosos. Ela teve tudo que muitas vezes eu gostaria de ter. Mas olha a conclusão desta entrevista, a frase que ela falou ao final da entrevista. Em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Ela tinha um vazio que essa mulher samaritana também tinha. Ela tinha um vazio impossível de se preencher. Talvez você esteja aqui hoje, esteja com essa sensação, um vazio impossível de preencher, porque você não sabe aonde colocar a sua confiança, aonde ir, e Deus não colocou você por acaso nessa noite aqui. Deus colocou você aqui porque Ele ama você, e Ele está conversando com você nesta noite, dizendo que Ele pode todas as coisas, e nessa conversa, foi uma conversa transformadora na vida desta mulher. O versículo 16 e 18, diz assim, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão, ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. Essa mulher acreditou que o amor de um homem poderia saciá-la. Ela procurou matar a sede de felicidade dela nesses poços relacionais. Ela teve 5 maridos. E agora o homem com quem ela está, esse homem com quem ela se relaciona, não é marido dela. E agora a ênfase aqui do grego recai sobre a expressão, não é o seu marido. Não é o seu marido. Jesus possivelmente está dando a entender que o homem que ela se relaciona agora não é o marido dela, mas é o marido de outra mulher. O desejo de ser saciada, preenchida com o amor de homens, fez com que essa mulher fizesse na vida dela opções equivocadas. E agora ela está buscando felicidade
em algo que não pode trazer felicidade para ela. Paz, segurança, esperança. Mas parece que, né, às vezes a gente é assim, procura felicidade em tudo, mas parece que são momentos, são coisas paliativas que logo passam, se desvanecem como uma fumaça. Parece que a sensação de saciedade passa logo. É aquela lenda que eu ouvi aí outro dia, é do quando aí. Conhece essa lenda? Do quando aí. É mais ou menos assim. Quando eu me casar e tiver filhos, aí eu vou ser realizado. Quando eu fizer aquela viagem, eu vou então me sentir melhor. Aí eu vou me sentir melhor. Quando eu mudar para Florianópolis e tiver qualidade de vida, aí eu me sentirei feliz. Quando eu comprar a minha casa, aí eu vou ficar tranquilo. E o quando aí nunca chega. Porque quando nós chegamos nesse ponto, que gostaríamos, nós acabamos estabelecendo um ponto ainda mais distante para você chegar. E você chega ali e você quer um ponto ainda mais distante e nunca chega. E assim nós nunca alcançamos o ponto final, o lugar seguro. Família, filhos, casamento, sucesso profissional, conquistas acadêmicas, influência, prazer, consumo, dinheiro, tudo isso é muito bom, mas não o bom, o suficiente para saciar a sede da sua alma. Por quê? Porque tudo isso é finito, é passageiro, tudo isso vai acabar. E você nunca vai encontrar plenitude e felicidade naquilo que é finito e passageiro. Por isso, a gente, quando busca fontes, cisternas rachadas, que não retêm água, vamos em lugares que não podem nos dar felicidade, é como, por exemplo, se o dinheiro é a fonte suprema da sua felicidade, você pode se tornar uma pessoa gananciosa, avarenta. Isso gera infelicidade. Se o seu corpo é a fonte suprema do seu bem-estar, você pode desenvolver transtornos alimentares. Se o seu trabalho é a fonte suprema do seu bem-estar, você pode se tornar um workaholic, um viciado em trabalho. Se a fonte suprema é o seu cônjuge, é a fonte do seu bem-estar, você pode desenvolver um ciúme doentio e se tornar possessivo nessa relação, se tornando infeliz e fazendo a vida do outro igualmente infeliz. Se o seu filho é a fonte suprema do seu bem-estar, você pode se tornar um pai superprotetor, que vai criar filhos inseguros, que nunca vão conseguir lidar com os problemas deles no futuro de uma forma independente. Quando nós fazemos algo que é finito e passageiro, a fonte suprema da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa alegria, nós nos tornamos pessoas infelizes. Versículos 19 e 20. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus aqui toca na ferida desta mulher que finalmente se tocou. A pergunta dessa mulher é, na verdade, então Jesus, onde eu posso encontrar Deus? Em outras palavras, onde que eu posso ser feliz? Me diga, Jesus. E aí no versículo 21 e 24 diz assim, Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É bom estar aqui, nós cremos que Deus está aqui no nosso meio, mas nós não encontramos Deus aqui. Nós não encontramos Deus dentro de um templo religioso. Nós só podemos encontrar Deus, só é possível encontrá-lo, Deus em sua plenitude, de uma maneira relacional, somente na pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não for por meu intermédio. Por isso Jesus está aqui nesta noite abraçando você e te dizendo, eu continuo aqui. Até quando você vai pensar sobre isso e vai mudar a sua ideia? Por isso o versículo 13, ele disse que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, meu irmão, a sua sede existencial, a sua sede espiritual, a sua sede por felicidade, por alegria, a sua sede só pode ser saciada quando você disser, sim, Senhor, eu me rendo ao teu amor, eu sou um pecador, mas eu quero ser transformado pela tua graça. Portanto, o convite que eu faço para você, se você ainda não experimentou desta água, prove da água chamada Jesus, porque só Ele pode proporcionar aquilo que você está procurando há muito tempo. E quando Ele habitar dentro de você, todas as coisas que você fizer, fará sentido. Veja o que houve, versículos 25, 26 e 28. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus diz, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou a água da vida. Eu sou a fonte inesgotável de todo o amor. Eu que estou aqui diante de você. Quanto à mulher, versículo 28, deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo tudo o que ela tinha que dizer que Jesus tinha feito por ela. O que era o cântaro daquela mulher? Era tudo, era a subsistência dela, era o lugar onde ela ia, era o lugar onde ela sentia um pouco de paz. Agora ela deixou tudo para trás, ela deixa tudo ali, a vida dela ali, ela deixou o seu cântaro. O símbolo da expressão maior da sua sobrevivência, aquele cântaro, aquele lugar, para as necessidades mais básicas da vida dela. E ela foi naquele dia transformada por uma conversa que teve com Jesus. Essa conversa transformadora na vida dessa mulher pode mostrar o tamanho do amor que Deus tem por você. E pode mostrar também o tamanho do vazio que há no seu coração, é o mesmo tamanho da presença de Jesus que pode ocupar esse vazio existencial que, quem sabe, você está caminhando com Ele todos os dias. E eu faço, então, hoje um convite para você, que você não tenha apenas a experiência de participar de uma igreja aqui,
Existem comunidades infinitamente melhores do que esta aqui, né? Mas o convite principal que eu quero deixar para você hoje, e obviamente, é claro que eu quero que você esteja aqui conosco, né? Mas o convite principal é que você tenha, porque isso aqui é secundário, né? A coisa melhor que tem é que você tenha uma experiência profunda com Jesus, que você entregue seu coração, porque na hora que você beber da água que Jesus tem para te oferecer, eu vou dizer uma coisa para você: você nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai transformar o seu coração e a sua alma. Essa conversa com a mulher transformou a vida dela. E hoje eu creio também que Jesus já teve uma conversa com você aqui. E o que Ele espera de você? Uma decisão. Dizer: espera aí, eu quero esse Jesus. Eu quero viver esse Jesus. Eu não posso mais continuar a minha vida sem Cristo. A partir de hoje, derramo o meu coração para viver Jesus na minha vida todos os dias. Você poderá sair daqui desta noite completamente transformado pela graça e pelo amor que Jesus tem por você. Então, meu apelo para você é: se renda a Ele e comece hoje a viver verdadeiramente uma vida feliz, porque é tudo que você precisa. Que Deus te abençoe. Amém?